primeiro lugar, dando o nosso boa noite ao Jefferson Bittencourt. Obrigado, Jefferson, por participar do nosso programa. Jefferson é economista da Asa Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional. A economia, o nosso assunto, vocês já perceberam, investidores estrangeiros, segundo a publicação britânica, uma das mais respeitadas do mundo, The Economist. Eles, segundo o Economist, estão confiantes na equipe econômica de Lula. Confira na reportagem de Saulo Tiossi. Lula e Haddad estampam a reportagem do The Economist. Os investidores estão cada vez mais otimistas com a economia brasileira, diz a manchete, e continua. Um ministro da Fazenda eficiente e um cenário internacional favorável estão ajudando. Tempos atrás, conta a publicação, os investidores internacionais tinham medo do terceiro mandato de Lula, traumatizados com a farra fiscal dos últimos anos do governo do PT, que mergulhou o Brasil numa recessão em 2016. A reportagem segue. Hoje, com 8 meses de mandato, a percepção é outra. Lula melhorou sua avaliação entre agentes financeiros, à frente de um país com alta nas recomendações de agências de risco. A matéria também reconhece o papel do Banco Central Independente, que imprimiu uma forte alta nos juros até a redução de 0,5 ponto percentual nesta quarta-feira. Setores sensíveis ao crédito podem se beneficiar com o ânimo dos investidores internacionais após um período de baixa no mercado com a renda fixa muito mais atraente. Se o ciclo de cortes dos juros continuar, a expectativa é de um aumento no volume da renda variável, uma injeção de capital importante que pode atrair mais investimentos ao país, mas num compasso mais lento, segundo os analistas de mercado, na medida das próximas reduções da Selic. Inclusive a curva de juros hoje, os juros futuros acabaram caindo mais no curto prazo, mostrando que o mercado não tinha exatamente uma visão de que os juros poderiam cair tanto nesse horizonte de curto prazo. Então, e que é uma ótima notícia, eu acho. A gente tem agora a avenida aberta para a Selic cair abaixo dos 10% no ano que vem, sem dúvida. Mas nem tudo muda com as decisões do Copom. É o caso do crédito rotativo, hoje com juros acima de 400% ao ano. O assunto opõe varejistas e bancos. A Febraban defende o fim das parcelas sem juros. Por outro lado, o parcelamento é o oxigênio do comércio. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, do governo federal, Fernando Haddad disse que a Fazenda deve apresentar em 90 dias uma solução para o tema e criticou os juros do cartão de crédito. Você tem um mecanismo em que, se você parcela e paga em dia, ok, você está salvo. Acontece um imprevisto, você não consegue pagar a parcela do cartão, você cai nesse juro absurdo. E aí, como é que a pessoa vai sair pagando 400% ao ano? Então, não tem razoabilidade. Jefferson, a Economist é uma das publicações mais respeitadas do mundo. Sou obrigado a confessar que eu sou viciado na leitura, sobretudo pelo humor e pela ironia. Eles se destacaram, nesses últimos anos, por uma capa em que o Cristo Redentor voava. E, pouco tempo depois, por uma capa na qual o Cristo Redentor caía. O que eles vão pôr na capa agora? Bom, pode ser que o Cristo Redentor esteja decolando de novo. É só que eles devem colocar um disclaimer que ele pode ter que aterrissar novamente. Eu acho que, assim, tem uma visão do investidor estrangeiro. Eu acho que tem um otimismo generalizado que de certa maneira, está sendo refletido até no mercado doméstico. Mas nessa visão da The Economist, pega muito mais a visão do investidor estrangeiro. Desta vez ela não está opinando, ela está reportando. Isso. Então, o que a gente vê? A gente vê o Brasil, em termos comparativos, realmente tem uma história boa para contar para o investidor estrangeiro. É um país que teve um crescimento muito rápido no primeiro trimestre, é um dos primeiros países que está cortando a taxa de juros, é um país que está com uma reforma tributária de grande envergadura encaminhando-se para ser aprovada. É difícil a gente encontrar um emergente com essa história para contar. A gente vê outros países, assim, o México não tem uma história tão boa, a Ucrânia uma história muito, muito pior, a China demorando para crescer. Então, assim, o Brasil está com uma história muito boa para contar para o investidor estrangeiro. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte, a visão do investidor estrangeiro, principalmente do investidor estrangeiro que pode investir no Brasil hoje, que é um país que não é grau de investimento, então essa questão do grau de investimento tem sérias restrições para o investidor estrangeiro entrar pesadamente aqui. A história que tu consegue contar para esse investidor estrangeiro é para alguém que vai alocar 1% do seu portfólio,
2%, 5% do seu portfólio. Então, essa história, assim, que na superfície está muito bem, o investidor estrangeiro compra, porque ele colocou uma parcela muito pequena do portfólio dele no país e talvez esse 1%, 2%, 5%, ele está alocando em vários emergentes. Então, ele vai alocar um pouco mais naquele país, está com uma história bacana para contar. O investidor doméstico é muito mais reticente porque ele não tem 1, 2, 3, 5% do seu portfólio alocado aqui. Ele tem 80, 90, 100. Então, assim, ele vai escrutinar, ele vai para baixo desse crescimento. E o que tem embaixo desse crescimento grande do primeiro trimestre? Tem agricultura e soja. Se eu tirar agricultura e soja, esse crescimento pode ter desaparecido. O que tem no fiscal? O fiscal tem muita promessa de entregar um resultado primário, mas até agora as medidas não trouxeram nenhum efeito. Então, assim, tem um ambiente externo muito favorável com o Brasil, tem o investidor doméstico desejando essa melhora também, mas tem no investidor doméstico uma certa cautela maior, justamente por esse escrutínio maior dos dados. Você puxa um pouco a conversa para o lado político, que nós dependemos em grande medida de quais linhas de ação o governo escolhe agora. Ele tem o que você acabou de mencionar, um desafio perene, que é o desafio das contas públicas, mas também, como o ministro tenta demonstrar ali na reportagem do nosso colega Saulo, uma preocupação muito grande em tentar aliviar a questão de consumo e de motor da economia via... Vamos tentar resolver a questão do crédito, Renata? Sim, William. Pegando, então, continuando um pouco esse olhar sobre o investidor daqui, o setor produtivo no Brasil, né? Como é que eles estão olhando? Se existe uma avaliação de que esse é um bom momento, há uma dúvida de até quando ele vai durar. Por quê? Sim, quando a gente olha o resultado do primeiro trimestre, todo mundo sabe que teve um impacto muito grande do agro, há uma expectativa de uma desaceleração grande, né, em seguida, muitas dúvidas sobre qual vai ser o desempenho da economia no segundo semestre, por isso o governo estava tão aflito, ansioso e pressionando o Banco Central para iniciar esse ciclo de queda de juros, porque precisa dar algum alívio para a roda girar. Ao mesmo tempo, o governo tem um enorme desafio que ele ainda não sabe como ele vai resolver, que é aumentar a arrecadação. Esse ano está aí, né, poucos meses para ele conseguir colocar mais de 100 bilhões de pé e nos próximos anos ele vai ter um desafio igual, ser mais de 300 bilhões se a gente contar nos próximos 3 anos. Então, tudo isso posto que o Jefferson falava, né, o investidor local está olhando e falando, peraí, como é que está o fiscal? O fiscal tem promessas, né, promessas que implicam num desafio tremendo. Ainda que se dê uma enorme colher de chá e se reconheça o bom trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conforme o tempo vai passando, essas contas, né, que estão sendo feitas, elas ficam mais claras e as dúvidas se avolumam. Vamos lá então ao fiscal, Daniel. Em que medida está ou não está atrelada a reforma ministerial a questão do arcabouço fiscal? Você consegue responder essa pergunta? Eu, lendo o noticiário, não consigo. Dependendo da fonte que a gente consulta, fala-se em votar o arcabouço fiscal já na semana que vem, talvez na seguinte, e outra dizendo que, olha, só depois de reforma ministerial. Não tem jeito, tem que esperar a acomodação dos próximos passos e dos novos aliados do presidente. Agora, falando especificamente de fiscal, a Economist começa a matéria dela falando que muitos temiam pela libertinagem fiscal, esse é o termo usado, do último governo do PT. Uma referência talvez justa ao governo de Dilma Rousseff. Agora, não dá para falar em libertinagem fiscal do primeiro governo Lula, em que os superávites primários chegaram a 4,25% ao ano. Então, o retrospecto depende muito de quem a gente mira. O último governo do PT ou primeiro governo Lula. Agora, uma especialista citada na matéria da Economist é Vilma Pinto, diretora da IFE, o xerife das contas públicas pelo Senado, que já apontou em relatório, nós já falamos disso aqui no WW, 6 cenários para os próximos anos a partir do novo marco fiscal. E desses 6 cenários, 5 indicam que não há entrega dos resultados primários definidos pelo novo arcabouço. Então, isso é um problema, é uma incógnita. Se a gente olhar daqui até 2026 e pega
todas as projeções de receita adicional que o governo indica claramente, os próprios relatórios do Tesouro mostram que a gente vai precisar de 1,5 ponto do PIB a mais de receitas que não se indicam de onde vêm, da onde elas surgem. Então, é um desafio tremendo e que causa incertezas, obviamente, no mercado. O Jefferson está me pedindo a palavra. Eu acho que o Daniel tocou num ponto interessante que faz a gente fechar um ciclo e voltar para a decisão do Copom de ontem. Se a gente olhar as projeções do mercado hoje para o resultado primário, elas estão muito distantes das metas prometidas pelo governo. A gente precisa lembrar que o governo prometeu, no dia do anúncio do novo arcabouço, do PowerPoint, sem o PL, ele prometeu 0,5% de déficit esse ano, 0 ano que vem, 0,5% de superávit em 2025, 1% em 2026. O mercado estava com 1 esse ano e pelas próprias projeções oficiais do governo está piorando a projeção de superávit primário esse ano. A Receita não está apresentando ainda o resultado das medidas. Bom, podem vir, mas também o resultado desse ano está inflado por medidas que a gente chama one-off, que acontece uma vez só, que é aquela receita do PIS/PASEP que o governo vai trazer das contas privadas, que ele vai trazer para a conta única. Agora tem essa questão que está nebulosa do depósito judicial de 12 bilhões. Então, só aí a gente tem 38 bilhões que estão melhorando o resultado do governo, que não vai ter o ano que vem. E para 2024, que a meta é 0, o mercado está vendo o 0,8 de déficit piorando para 0,9. E aí aqui a gente tem 2 pontos. O Banco Central tirou a menção ao risco fiscal do comunicado ontem, mas é bem verdade. A questão do risco fiscal que estava mencionado era sobre o risco de aprovação do arcabouço fiscal, que aí eu realmente acho que não faz sentido falar. Mas e o risco fiscal, propriamente, dessas entregas, do impulso fiscal? Qual é o tamanho do impulso que o governo está dando com a sua despesa ou com a sua falta de receita? Esse é um que pode, no futuro, limitar o tamanho da queda da taxa de juros. Essa trajetória que o Banco Central iniciou ontem, e o mercado está vendo terminar em 9,5%, 9% no final de 2024, ela pode ter que parar antes se a questão fiscal para 2024 e 2025 não parecer melhor endereçada do que ela está hoje. Pela ordem de inscrição, você concede Concedo ao Daniel? Desculpa, só para ficar no raciocínio do Jefferson, um complemento. A gente ouviu falar muito nas últimas semanas, últimos meses e ontem com o comunicado do Copom em ancoragem das expectativas. Eu, como jornalista econômico nos anos 2000, a gente estava com as expectativas sempre muito bem ancoradas quando se falava de resultado primário. Se o governo dizia que estava comprometido com um superávit de 3% do PIB, por exemplo, a gente viu os relatórios de bancos e todos davam 3%. Era uma das coisas mais entediantes de se falar. Hoje em dia, quando a gente fala em projeções de resultado primário, se a gente consulta 10 bancos, 10 consultorias diferentes, provavelmente são 10 projeções diferentes, ou seja, tudo que não existe é o governo ancorar as expectativas no fiscal, dizendo a gente vai ter tal resultado primário e todo mundo enxergar isso como algo crível. Caio, a gente cai direto na esfera da política, no caso. Tanto o arcabouço fiscal encontra dificuldades políticas para passar adiante, mas como o Jefferson diz, uma coisa é o arcabouço como peça legislativa, como, digamos, como fórmula, como conjunto de medidas a serem respeitadas, e a outra é a questão fiscal em si, muito mais abrangente ainda. Como é que está isso no Congresso? Então, William, eu ia colocar, até mesmo antes da sua pergunta, uma colocação sobre Congresso, né? Até que ponto tanto os investidores internacionais quanto as agências que analisam aqui, fazem as projeções internas, não colocam o componente poder legislativo em todas essas equações. Porque até... Não estão colocando, na sua opinião? Eu penso que colocam. Eu penso que colocam e isso facilita uma leitura até positiva que acaba, ao fim e ao cabo, caindo os louros, vamos dizer assim, apenas no Poder Executivo, apenas na equipe econômica do Fernando Haddad. Porque grande parte, se a gente pegar as principais medidas econômicas do governo, as que tramitaram, estão tramitando, e as que foram aprovadas até no primeiro semestre, o dedo do Congresso
né, a mão gorda do Congresso, ela beneficiou do ponto de vista de equilíbrio fiscal as propostas. O Congresso, de certa maneira, surpreendentemente, né, ele tem sido quase que um lapidador ali, né, ele tem aperfeiçoado as matérias de interesse fiscal. Eu sei que na reforma tributária houve ali, por exemplo, as exceções que a Câmara colocou. O que o Senado está fazendo? Vamos cortar essas exceções. Vamos cortar o imposto que os deputados colocaram que permite a ampliação de carga tributária, né? Então tem diversos pontos ali nos projetos e o próprio arcabouço fiscal, ele foi melhorado pelo Congresso Nacional. Então todo o debate fiscal hoje, eu penso que, claro que a minha visão é de um repórter de política, a gente tem que colocar o Poder Legislativo como quase que um elemento de contenção a parte dos anseios do Poder Executivo. Você ia intervir agora? Já? Não, só reforçar esse ponto do Caio, assim, o relatório que saiu da Câmara do arcabouço fiscal era significativamente melhor do que o governo mandou, assim, muito mais criterioso e muito mais indutor da responsabilidade fiscal do que a proposta original do governo. Assim, eu tenho críticas pontuais à versão do relatório em relação à frouxidão nos primeiros anos, mas é inequívoco que o relatório do deputado Cláudio Cajado melhorou significativamente a proposta que saiu da Fazenda. E eu acho que esse é um ponto que é um mérito do Congresso. Deixa eu jogar nosso olhar agora no pouquinho de tempo que nos resta ainda nesse segmento a respeito da economia, para a economia real, a economia realmente do que a gente está registrando uma certa euforia até, Renata. Quando a gente olha, começou essa queda de juros, esse troço estava sufocante, ninguém mais aguentava, era uma grita geral. O governo coloca uma série de medidas infraconstitucionais que melhoram a questão do consumidor enrolado com crédito, enrolado com Serasa. O desenrola tem sido até aqui um êxito. Essas medidas que se referem ao crédito têm um claro viés de vamos tentar desafogar o clima. Ele consegue isso diante do que se disse aqui sobre a questão fiscal, Renata? Um pouco, sim, consegue. Como você bem disse, as medidas em relação ao crédito, elas estão tendo o efeito que o governo desejava. O Copom começou o Banco Central, né, diante da decisão do Copom, começou a se mover no sentido de dar um refresco nos juros. A classe política estava pedindo, o governo estava pedindo, o setor produtivo estava pedindo, até os bancos já estavam pedindo. Então, esse movimento agora começou a surgir, demora um pouco para chegar na ponta, no consumidor de fato, mas já tem, na própria expectativa do ministro da Fazenda, um reflexo nos investimentos, sinalização para o futuro. Então, esse lado, a coisa está andando. Precisa o resto, e o resto é muito. Agora, para amarrar até a pergunta que você fez para o Daniel lá no início, sobre marco fiscal e reforma ministerial, Lula tratou de dar uma ajudinha nesses cronogramas que estavam divergentes, porque ele finalmente hoje deu uma indicação de que semana que vem decide. E aí a coisa toda sai, porque é claro que o Congresso estava jogando com essa expectativa de quando aprova o marco fiscal, para que o arranjo da chegada do Centrão no governo, ele finalmente saia. Jefferson, eu vou pedir desculpas pela brutalidade da pergunta, mas a notável euforia toda com a queda dos juros vai ser sufocada pela questão fiscal? Eu acho que ainda dá tempo do governo evitar isso. Mas se a gente olhar hoje as trajetórias que a gente está vendo de resultado primário que o mercado percebe, ou, por exemplo, só para dar um exemplo de magnitudes, a gente precisa confirmar 90 bi de medidas que foram tomadas e que ainda não estão arrecadando esse ano e anunciar mais de 100 bi para o ano que vem para a gente alcançar a meta de déficit zero. É muita coisa para conseguir aprovar num espaço tão curto de tempo. Se a gente não tiver uma sinalização de que se não é o caminho que as metas sinalizaram, mas algo um pouco mais lento, mais crível, sim, o fiscal vai impedir uma queda mais consistente da taxa de juros. E outro problema que pode impedir essa queda, que está relacionado com o fiscal, nessa ânsia de tentar reduzir a taxa de juros para o consumidor final, a gente pode estar acabando aumentando aquela que é a chamada taxa neutra da economia. Se a gente tentar artificialmente melhorar a taxa para o consumidor final, via subsídio, via empréstimo do BNDES, via essas coisas, aí a gente vai ter um problema, porque aí a potência da política monetária diminui, a taxa neutra é mais alta e necessariamente o fim do ciclo vai ser num ponto mais alto da taxa de juros.
Jefferson Bittencourt, economista da Asa Investments e secretário do Tesouro Nacional, nosso muito obrigado pela participação aqui no estúdio. Boa noite. Obrigado. Aproveito para me despedir de você, me despedir da Renata, do Daniel e do Caio, porque a gente vai fazer aquele nosso esquema. E vamos entrar com outra escalação agora para tratar de outro assunto. Meu boa noite a meus colegas, obrigado.